Fala, galera do Pod Vida, mais um Pod Vida para vocês aqui. Hoje estamos com uma pessoa muito amável, o pastor Glauco Ferreira, já vai estar daqui a pouco falando aqui um pouco da sua experiência de vida, vai fazer a gente chorar aqui de tanta alegria, de tanto amor, cara, porque chorar corta, dá pra ver que ele é amável, né, cara, no olhar? Sim. Se tu vê que ele é um cara bem amável, apaixonado pela causa, por ser quem já é, vamos e dá falar pra o que ver. que é. Já vamos falar, já. Mistério. Tu vai gostar hoje, não vai, Ju? Eu vou chorar. Vai chorar. Se eu chorar, não me julguem. Galera, então, muito obrigado vocês, Pod Vida, os podvienses, aqueles que são do Pod Que Vida. isso? Acabei de Como é criar que é o agora. nome? Criou agora? Criei agora, cara. Nem tinha que Pode falar vir. disso. Que coisa ruim. Podvianos. Pode viano. O que então? Tá piorando, é melhor parar. Melhor parar, né, cara? Então deixa seguidores, quieto. acabou. Os seguidores, família Pod Família, Vida. boa, agora Galera, sim, família é top, né? Finalmente. Então aí, ó, muito obrigado vocês Perdoem, que estão senhor. compartilhando, seguindo, lançando pra família, fazendo os filhos assistirem, sabe? Causas. Compartilhando pra algum compartilhando amigo, pra né? amigos. Então, obrigado, continue, nos ajude nessa missão Valeu. que a gente tem aqui de propagar vida, de gerar vida através da vida dos nossos entrevistados. Isso aí. Essa é a nossa principal causa. Amar vocês através da vida deles e que vocês consigam tirar insights daqui, consigam tirar sacadas de vida, ser abençoado através disso e continuar fazendo esse ciclo do amor permanecer. Então, muito obrigado cada um que tem ajudado, compartilhado, seguido, dando like, joinha. Vamos que o caminho é próspero. Vamos lá, Jô. Maravilha. A gente Fala, aí tem um prosperidade. apoiador do Instituto Casa de Vida, é uma comunidade colaborativa educacional que eles são muito referência em teologia e psicologia. O nosso amigo Felipe Reis já esteve aqui com a gente, foi sensacional o papo dele com foi ele. top, mano. Então entra lá no iCasa de Vida, tá? icasadevida.com.br. Você vai ver lá que tem cursos de graduação, cursos livres, professores renomados como Ed Renekiewicz, Paulo Capelletti, Alex Possati, Leio Marcos Barreto, Almeida. Paulo Elias. Nossa, muita coisa. Só Paulo galera Elias. braba, mano. Só galera muito boa. Então Curso bom corre demais. lá para você ver o que pode servir para você, como curso livre ou graduação também. Eles têm Pós-graduação, né? Uma pós-graduação que eles pós-graduação, fazem é em verdade. teologia. E boa. quem não tem, não fiz minha faculdade nem nada, só terminei o segundo grau ou o primeiro grau, que seja, você pode fazer o curso livre, que é o mesmo curso que o pessoal da pós está lá recebendo, só que a galera da pós vai ter o certificado e tal, pelo MEC, reconhecido pelo MEC. Muito importante falar isso. Esquece falar isso, né? Porque é uma parceria com a Celso Lisboa, né? Que eles têm, né? É. Então é Celso Lisboa, Polo Mesquita. Tem vários Então, polos, vai lá, né? Tem vários polos, procura o Paulo Mesquita, né? Que é o Claro, Felipe Paulo Reis. Mesquita, que é do Felipe Cara Reis. bravo, gente boa demais. Vai lá e fala que você é do Pod Vida. Se você estiver precisando de alguma bolsa, ele vai te dar, tá bom? Boa. Mas você tem que estar precisando. Não vem de playboyzada aquele bolsa não, que O cara é riquinho é maldade. aí. Não, nada a ver. Chorando. A bolsa Não, é pra quem precisa e ele vai dar até aí. Você 80% quer de muito, bolsa mesmo. Quer Ele muito, prometeu não tem aqui no Pod condição. Vida. Ele falou que vai arrumar aí uma porcentagem bem legal pra você. Eu não sei se os 200 que ele liberou, de cara o cara já liberou 200 bolsas, mas não sei se os 200 já preencheram. Caso não, caso sim, vai lá, tente. É sempre bom, né? Ou vai no Fazer Instagram também do Instituto Casa de Vida. Tudo Isso. junto. Instituto Procura. Casa de Vida, que aí você manda um direct lá e o Felipe Reis ou a equipe dele vai poder te ajudar, tá? Show de tem bola. alunos em todos os Merchan países. feito, dinheiro no bolso, no Tem Pod vários Vida. países, cara. Tem Sabia vários disso aí? alunos. Sabia? Eu sabia. Tem aluno na Argentina, tem aluno no México. Chile, que ele falou também. Espanha. Espanha. Gringo. Isso aí. Top demais. Fala em Gringueira. gringada, né? Tem gente aqui também que tá nos níveis Gringa. outros patamares. Outro patamar. É, Nossa- muito bom. Nossa editora, chefe. Chefe também, ó. Nível 3, sênior, International. pleno. Plena. Boa demais. Isso aí. Pastor, Prazer. Glauco. Glauco Ferreira. Isso aí. Prazer estar com vocês, pastor Glauco. Idealizador do autismo na igreja, né? Uau, Um projeto então o que tema é esse, nasceu, um tema tão... nasceu dentro da nossa casa e é muito bom saber que a gente vai a alguns lugares e Deus acaba promovendo alguns encontros, né? Não imaginava que o Jonathan também seria né? pai de autista. Então, acho que o podcast tem tudo para ser, de fato, uma sala, né? Um bate-papo. E como ele falou, que talvez ele chore, talvez todo mundo saia daqui chorando, mas a gente entende maneiro. que Deus ele usa a nossa história para mudar a vida das pessoas. E eu tenho essa convicção. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás, para a gente já começar o podcast vambora. pensando.
eu vi uma frase que diz o seguinte, você nunca saberá quantas pessoas tiveram a vida transformada pelo seu exemplo, mas elas sabem. Isso é uma realidade em tempos de rede social, em tempos de Instagram, em tempos de podcast no YouTube. Você não sabe quem está te ouvindo do outro lado, mas a sua história, a sua trajetória, a sua jornada, ela tem um potencial incrível. Falou de um dado interessante, né? De quantos países que... A última vez que eu contei dos nossos eventos, a gente faz alguns treinamentos online, e nesses eventos online gratuitos, a última vez que eu contei, já tínhamos participantes de 56 países. Caraca, quase 15 mil pessoas, 14.600 e poucas pessoas já foram treinadas pelo autismo na igreja, de forma gratuita, treinamentos gratuitos que a gente faz pela internet, e em 56 países. Então, eu nunca vou conhecer todos esses países, eu nunca vou conhecer todas essas pessoas, mas o fato é que a história chega, e a história ela tem um potencial incrível de mudar a nossa vida. Como é que o autismo chegou na sua vida, pastor? Conta um pouquinho dessa trajetória aí. Então, seu filho. O meu filho nasceu em 2010, e como todo pai, a gente idealiza um filho, a gente planeja um filho, a gente tem sonhos para um filho, a gente imagina que muitas coisas a gente vai viver com o filho, até que de repente alguém diz pra gente que a nossa vida não vai ser do jeito que a gente planejou, né? Então meu filho nasceu em 2010, mais ou menos com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses a gente começou a desconfiar de alguns comportamentos, perceber alguns atrasos, só que eu costumo dizer que a gente foi vítima de uma pediatra dinossauro, como eu gosto de dizer. Porque tem médico que é muito bom. Tem médico que é muito bom na parte clínica, tem médico que tem uma carreira incrível, que está ali há 30, 40 anos na medicina, cuidando de criança, e eles sabem muito sobre a saúde da criança. Só que eles ficaram desatualizados. Entendi. E eu digo que, não de uma forma intencional, mas eu digo que a gente foi vítima de uma pediatra que dizia para nós que cada criança tinha o seu tempo. E esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir quando se tem um filho com autismo. No caso, ela não entendia mais da saúde mental, né? Isso, ela sabia muito sobre as questões clínicas, as questões da saúde, mas ela ficou desatualizada em relação ao desenvolvimento infantil. E a gente sabe que lá atrás, no tempo que a gente nasceu, no tempo que os nossos pais nasceram e vieram, isso era meio que normal. Esse tipo de fala, que cada criança tem seu tempo. Porque o filho de fulana falou com 3 anos. Espera água de janeiro, daqui a pouco vai beber água da chuva e vai falar. Essas crendices da vida, né? Mitos. Então, a gente ainda esperou um pouco ali, até quase os 2 anos. Quando ele fez 2 anos, a gente colocou na escola, porque a gente acreditou que num primeiro momento poderia ser a falta de interação com outras crianças. Né? A falta de... Eu passava o dia todo fora, trabalhando, ele com a minha esposa em casa, e... Sua esposa cuidava dele integral? Sim, integral? Minha esposa sempre cuidou do meu filho de maneira primeira integral. Pergunta que eu vou fazendo, tá? Pra gente já entrar nessa... Cara, hoje eu vou deixar contigo, João. Eu sou tio, né? Eu sou tio de autista. Ele é tio. Né? Meu irmão Rafael O papo tá em casa. Tá em casa, pra caramba. Pô, eu sou tio também do filho dele, porque mesmo sendo meu amigo, é amigo mais chegado que irmão. Isso. E eu convivo muito com o Muquinha. Isso aí. Você, nesse primeiro momento, até o diagnóstico, até entender que era realmente o autismo, como é que foi tua relação de frustração por você esperar um tipo de comportamento, né, de uma criança que está nascendo, e vir outro? Como é que foi essa tua reação? O primeiro impacto do diagnóstico, né? A gente vai... Até o diagnóstico. Antes do diagnóstico. Porque você não sabia o que previa, era, né? Então, conviver com esse filho de uma forma Você espera que ele ria, que ele bate palma, que ele corra, que ele jogue bola. Então, o que acontece? Eu estava até conversando antes de começar aqui, a falta de referência, ela atrapalha um pouco. Casais que têm outros filhos e de repente tem um filho com autismo, é mais fácil ele perceber o atraso. Nosso caso era o primeiro filho, sem falta de referência, tendo a falta de referência. Família distante, Família distante, para fazer alguns apontamentos. E a pessoa que a gente confiava era a médica dele. E ela dizia que estava tudo certo, porque o paciente, filho da outra pessoa, falou com 4 anos. Naquele primeiro momento... a gente não sabia identificar alguns sinais do autismo. Quando a gente olha hoje, 2022, né, 10 anos mais tarde,
Você vai no Google, você procura, você consegue achar uma infinidade de informações. Informações que são boas, inclusive. Na época, a gente não tinha o tanto de informação. A gente tem até o Google Academics, né? Que é o melhor para ver sobre essas coisas, né? Isso. Então, assim, na época a gente não tinha nem onde procurar. A realidade era essa. Você tinha o Google, mas as informações do Google eram muito furadas e, na verdade, se resumiam em duas grandes respostas, que era o autismo não tem uma causa específica e o autismo não tem cura. Entendi. Era o que o Google dizia pra gente. Mas a gente não desconfiava do autismo. E a pediatra nunca fez esse apontamento. Só viu que tinha uma coisa diferente. A gente percebia que tinha um atraso. A gente percebia que, por mais que ela dissesse que cada criança tinha o seu tempo, não era normal uma criança tá com 2 anos e não tá falando. Aliás, meu filho só falou uma palavra, a gente conta isso no livro. A única palavra que meu filho falou foi amém. Uau. Pelo hábito da gente orar antes das refeições. E a gente terminava de orar e esperava ele dizer o amém, e ele dizia o amém. Só que mais ou menos com 2 anos e 8 meses para 3 anos, na primeira poda neuronal, que é um processo que as crianças passam, ele acabou perdendo essa fala e nunca mais falou. A única palavra que ele falou, ele perdeu na poda neuronal. Então a gente pôs na escola. Tá. A gente entendeu que poderia ser falta de referência. Pô, não tem outras crianças, não convive com outras crianças. Vínculo. A gente colocou para a escola e mais ou menos 3 meses depois a coordenadora da escola chamou a gente. Falou, busca ajuda, seu filho precisa de ajuda. Ela não disse que era o autismo. Mas o professor tem o tato. Recomenda-se isso, que não fale nada. Pais, né? Porque não pode professor falar, tem o tato. Mas ele sabe. 20, 30 anos dentro da escola, com educação infantil. Convivendo com criança direto. E aí ela fez alguns apontamentos. As crianças fazem isso, ele não está fazendo. De forma sadia? Crianças de forma sadia, muito legal, sadia, cara. foi muito legal. Bom, né? Gostoso isso, né? A escola foi muito consciente, sabe? Ela não fechou as portas para o nosso filho, tá? A escola não fechou, o nosso filho continuou nessa escola por um período. E aí ela fez alguns apontamentos e orientou que buscasse ajuda. A gente buscou ajuda e aí, hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê, cara, como que o nosso filho tinha sinais assim gritantes de autismo, a gente só não sabia identificar. Caraca. Se a gente tivesse a informação que tem hoje, talvez ele fosse diagnosticado antes de 1 ano. Nossa. Ou pelo menos começasse a ter as estimulações antes de 1 ano. Entende? Mas não tinha, era ignorância, vai fazer o quê? Ainda assim foi muito cedo. Para a época foi muito cedo o diagnóstico dele. Acho até que hoje ainda hoje falar. é cedo. Diagnóstico com menos 2 de 2 anos. anos a gente tem dificuldade, né? De alguns pais que não conseguem diagnóstico com menos de 2 anos. Isso. O meu foi com 2 e 4. Então, o que acontece? A gente buscou ajuda e na segunda consulta, num bate-papo ali com a psicóloga, ela, seu filho vai entrar numa investigação, mas aparentemente tudo leva a crer que ele seja autista. Pelos sinais. Andava na ponta dos pés, estereotipias, agitava as mãos, pegava os brinquedos e começava a enfileirar dentro do consultório, chamava, não atendia pelo nome, evitava o toque. Até hoje ele visual, tem hipersensibilidade sensorial, tátil, né? Sensitiva, né? Isso. Evitava o contato visual. Então, assim, muitos traços gritantes de autismo, mas a gente não sabia identificar. E aí, para o nosso desespero, se eu posso dizer assim, a gente fez as 2 consultas com essa psicóloga e aí ela encaminhou ele para uma triagem que teria lá uma pediatra do desenvolvimento, que seria especialista e queria acompanhá-lo, que também era neuropediatra, e a equipe multiprofissional. E no dia que ela deu essa informação pra gente, que estava encaminhando ele, quando ela saiu do trabalho, um ônibus avançou o sinal e ela foi atropelada ali na Tijuca. Caraca, na Conde Bonfim. Mano. Eu sou da Marinha, sou militar da Marinha, e ela nunca mais voltou ao trabalho. Ela se tornou uma pessoa com deficiência depois daquele acidente. Ela teve uma fratura muito grave na perna, no joelho principalmente, e ela perdeu mobilidade e ela não voltou mais ao trabalho. Então, a primeira referência que a gente tinha, a gente perdeu no dia que ela falou isso pra gente. Mano. E aí, meu filho entrou na investigação e tem uma coisa que é muito legal, que eu vou falar aqui, que fez muita diferença na nossa vida, Jonathan. Meu filho fazia as terapias na clínica do trabalho e uma vez por semana as terapeutas se reorganizavam com as crianças, era um grupo de 12 ou 13 crianças na época,
faziam atendimentos em grupos para estimular a socialização, mas também para liberar 2 terapeutas. E essas 2 terapeutas elas ficavam no auditório com a gente, ensinando a gente sobre o autismo. Cara, que maneiro. Então, assim, o tratamento do meu filho, e hoje, quando a gente vê uma criança que foi diagnosticada com autismo, que hoje seria o nível 3, que na época a gente chamava de autismo severo, e hoje essa criança frequenta todos os lugares, inclusive a igreja, vai à escola, vai a qualquer lugar, frequenta um shopping, como o ambiente que a gente está aqui, que é extremamente desafiador para pessoas com autismo. Muitos estímulos, né? Isso, são muitos estímulos. Quando a gente vê isso, a gente sabe, sem sombra de dúvidas, aquelas terapeutas são culpadas por isso. Porque elas ensinavam pra gente o que a gente devia fazer. Então meu filho não era estimulado, até hoje ele não é estimulado só dentro da clínica. Em todos os lugares que a gente vai, dentro de casa, tudo vira terapia. Porque o melhor terapeuta é o pai e a mãe que tá 24 horas com ele. Mais tempo com a Cara, criança. eu ia te pedir, por favor, fala de novo pros pais aqui ouvirem alguns sinais, cara, porque eu acho que isso é muito importante, os pais terem essa sensibilidade de ver os sinais. Isso, vamos lá. Fala aí. Vou dar uma primeira dica antes de falar dos sinais. Top. Toda criança recebe a caderneta de vacinação do SUS, aquele livrinho bonitinho. Ali dentro daquele livrinho, existe uma seção ali dentro que fala sobre os marcos do desenvolvimento. O que a criança precisa fazer com 3 meses, o que ela precisa fazer com 6 meses, o que ela tem que fazer com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos. Tá tudo escrito ali. Aquilo ali é um norte, tá? É uma referência, é um padrão. Se o seu filho está distante daquilo, corre e busca ajuda. Tá? Independente de diagnóstico, procura ajuda. Mas a pediatra disse que cada criança tem seu tempo. Tá. Um atrasozinho, era com 6 meses, era para estar fazendo isso. Não fez, mas com 6,5, com 7 está fazendo. Pode ser um atraso normal, assim como vai ter alguns adiantos ali que são normais também. Mas está mais ou menos equilibrado. Agora olhou, viu aqueles padrões, tá diferente, busca ajuda, independente de diagnóstico, independente de ser autismo, tá? Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, meu filho perdeu a única palavra que falou. Falou uma única palavra e depois não falou mais. Então o que acontece? Todo mundo passa por um processo que se chama poda neuronal. Todo mundo. Você nasce com excesso de neurônios, tá? E que se você vivesse toda a sua vida com esses neurônios em excesso, você não conseguiria sentar para bater um papo como a gente está fazendo aqui. Não ia conseguir parar para comer, não ia dormir, porque seu cérebro ia ser hiperexcitado. Sinapses neuronais, conexões acontecendo o tempo todo. A gente não daria conta. Então... Estaria até em colapso, né? Porque de forma bem simples aqui, bem simplista mesmo, para que todo mundo entenda o que a gente está falando aqui. Por volta ali entre os 2 anos e meio até os 4 anos, os nossos cérebros olham para os neurônios que não estão funcionando, que não estão tendo utilidade, ele mata esses neurônios e joga fora. É igual podar essas folhas aqui essas árvores atrás da aqui, gente. você vai... Exatamente. Corta o que não... Corta e joga As fora. galinhas estão morrendo. Se não está funcionando, se não tem utilidade, Isso que o nome já é corta poda. e joga fora. É isso que acontece. Se a criança tem atraso, esse atraso em muitos momentos ele pode ser compensado e às vezes até recuperado quando ela é estimulada da maneira adequada. Isso aí, né? Entende? Então, se você percebe um atraso e começa a estimular essa criança, mais importante do que o diagnóstico, ela está sendo estimulada. Porque você vai provocar essas conexões e o cérebro vai entender que aquele neurônio é importante, não pode jogar fora. Maneiro. Entende? Então, percebeu o atraso, busca ajuda, independente de diagnóstico. Tá? Isso acontece de forma intensa entre os 2 anos e meio e 4 anos. Depois acontece de novo no início da adolescência, por volta dos 12 anos. Tu acha que isso é uma cultura do brasileiro? Deixar, tipo, não, daqui a pouco vai... Também, mas não é só do brasileiro não, porque tem outras problemáticas envolvidas. Mas não é só o brasileiro. Eu acho que isso é mais uma questão de paternidade e maternidade. Ninguém quer enxergar. Ninguém quer... É um negócio de aceitação mesmo. É difícil aceitar. Tipo assim, isso. tá tudo bem enquanto é na casa do meu vizinho. Quando chega na minha, é mais difícil perceber na nossa casa, é mais difícil aceitar, é mais difícil reagir quando é na nossa casa. Então acontece isso.
aos 2 anos e meio, até os 4 anos, depois mais ou menos nos 12 anos, e depois a gente perde neurônio o resto da vida. Só que esses 2 momentos eles são importantes, são janelas de oportunidades que, se deixar passar, não quer dizer que a criança não vá aprender depois. Só que aquilo que de repente ela aprenderia com 4, 5, 6 repetições, agora vai precisar de 20, 25, 30, 40 repetições para aprender uma mesma habilidade. Entendi. Entende? Então por isso que é importante. Perceber o atraso, olha lá a caderneta da criança. Tem algum atraso? Procura ajuda para estimular a criança na área que ela precisa. Cara, muito bom. O diagnóstico é muito bom para garantir direitos. Verdade. Tá? O diagnóstico ele é bom, o laudo Abre médico ele é portas bom. Para você brigar, inclusive. Para você se tratar, para você Para você conseguir tratamento, para você correr atrás de um profissional mediador escolar, por exemplo, exigir isso da escola. Então, o laudo ele é importante para isso. Tá? Ele te garante Os pais podem direitos. exigir isso da escola? Sim, por lei pode. lei A escola pode. não pode cobrar nada dos pais por um profissional de apoio. E uma coisa que é importante, profissional de apoio, nada contra, graças a Deus pela vida dos estagiários que vão para a sala de aula ajudar, mas o que a Lei Berenice-Piana, isso, a Lei 2764/2012 diz é que o profissional tem que ser um profissional especialista em autismo. Profissional especialista é quem tem graduação e pós-graduação, lato sensu. Então, nada contra os estagiários. Eu sei que tem muito estagiário que corre atrás, sabe, aprende, mas o profissional de apoio, o mediador escolar, que a escola tem que oferecer para a criança, tem que ser um profissional especialista. Está na lei. Não é a favor. Pô, legal. Né? Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Maneiro. Vamos voltar para o tema dos sinais. Se você tem uma criança com... Na verdade, as mães conseguem perceber esses sinais quando elas estão conscientes ainda na amamentação. Né? Se a criança não troca o olhar com a mãe durante a amamentação, isso já pode ser um indicador de que essa criança tem autismo. Caramba. Tá? Se começa com atraso na fala, não balbucia as primeiras palavras ali até 1 ano e meio, entre 1 ano e 3 meses a 1 ano e meio. Com 2 anos não forma pequenas frases ali com Até 2, o fato da criança 3. não mamar, né, dela não usar essa mandíbula, Isso. dificulta a fala já também, por natural, né? Sim, dificulta a fala. Sobre isso. Só que aí não é o autismo, aí Sim, outra questão. outra É questão de Não, fala. para a pessoa não confundir também. Isso. Porque às vezes a criança não mamou e ela vai ter dificuldade na fala. Isso, mas Porque aí se ela ela não não exerceu, mamou, ela precisa ser estimulada nessa área. Nisso aí. Precisa ser estimulada Entendi. nessa Então, área. só para as pessoas também Né? não acharem também que... Não é só o atraso de Você fala. tem que- Mas vamos lá, vamos observar algumas coisas. É uma criança que não trocou o olhar com a mãe enquanto mamava. Uma criança que está apresentando ali atraso de fala, ou às vezes não tem um atraso de fala, mas anda na ponta dos pés, não suporta o barulho. Uma pergunta, por que andam na ponta dos pés? Questões sensoriais. Não. Tá? Pode Menos ser tanto, contato. pode ser tanto a questão de evitar o contato, como também questão de perceber o próprio corpo, questões de propriocepção. Então, tipo assim, você sente mais as suas pernas se você estiver na ponta dos pés, Sim. do que se estiver com o pé todo no chão. Interessante. Então, assim, você sente até a sua musculatura da perna, do joelho, da coxa, porque você faz mais Mais esforço. esforço, ó. Tá? Então, são questões motoras, mas motivadas, na maioria das vezes motivadas por questões sensoriais também. Tá? Mas vamos lá. Andou na ponta dos pés, crianças que agitam as mãos ou balançam o próprio corpo, ou giram no mesmo lugar, ou pulam o tempo todo. Inclusive, vou deixar uma indicação de um livro aqui que é muito interessante, é um livro que me ajudou muito com meu filho, que se chama O Que Me Faz Pular. É um livro do Naoki Gashida. Ele hoje é um jovem, ele é japonês e ele é um autista não verbal, mas ele escreve. Caramba. E nesse livro ele conta por que ele tinha alguns comportamentos, o que provocava nele esses comportamentos, essas alterações comportamentais. Então é bem interessante para pais de autistas e mães de autistas, para o Jonathan e também para o Felipe, que tem contato com crianças autistas. Maneiro, Eu cara. recomendo que leiam esse livro porque de fato é um livro bem legal. Tá? Vamos botar na descrição, né? Coloca na descrição o link. Coloca assim. E um outro livro, Cérebro Autista, de Temple Grande, para ajudar a entender também como Cérebro essas... Autista. E Cérebro Autista, que também é um Isso, livro não interessante. E daqui a pouco eu vou falar desse aqui também, né? Tá, depois a gente fala dele.
Livro é igual filho, né? Cara, Vamos muito falar bom, lá né? do filhinho. Esse aqui eu trouxe para dar para os seus seguidores, mas esse eu vou dar pro Jonathan, eu mando outro para cá depois. Top. Para você valeu. distribuir Beleza, a entre o gente pessoal. sorteia e depois a gente pega Sortear. contigo. tá? Contigo lá. Pô, obrigado. Tá bom? Vou escrever depois uma dedicatória aqui pro Jonathan. Valeu. Maneiro, cara. Eu abri o livro, show eu vou de deixar bola. para escrever lá, que Valeu, lá a gente obrigado. disse, que bom que eu não escrevi, né? Que bom, escrevi maneiro, agora. maneiro. Mas vamos lá. A criança anda na ponta dos pés, agita suas mãos, a criança não dá função para um brinquedo, pega o carrinho e ao invés de brincar com o carrinho como a gente brincou na nossa infância, ela vai girar o carrinho, ficar olhando como a roda do carrinho funciona. Fica ali horas, às vezes observando o movimento da roda do carrinho, ou deitado olhando para o ventilador por horas também observando o ventilador girando. Tudo que movimenta, né? Se concentra em pequenos detalhes, às vezes. Tudo isso são sinais que são importantes, que a gente precisa observar. Você chama a criança, ela parece que não te ouve, né? E não existe um exame clínico para diagnosticar o autismo. O autismo ele é observação ali dentro do consultório. E o que a gente faz são exames para eliminar outras possibilidades. Então, por exemplo, o Bera, que foi um dos exames que meu filho fez de audição, que teve que ser sedado para fazer, não sei se o seu filho Meu foi também. precisou fazer também, Fiz. para eliminar a possibilidade de surdez. Ó. Essa criança Isso aí. escuta normalmente. Sim. Então, porque se ele não tá falando, associa, Você né? chama, ele não se fala. ele não ou tá você- falando, ele ele não também- tá olhando, As ordens também, não atende muita ordem. Isso. Filho, vem cá, me dá isso. não Filho, vai pra lá, não corre. Tudo ao contrário. Não adianta você falar que ele não atende, é mais ou E menos não é isso. Isso. pela E falta às de vezes, audição, né? e às não vezes, é por falta de audição e às não vezes é por quando você maldade. fala para não fazer, ele vai e faz. Mas isso tem uma explicação, depois a gente fala sobre isso. O síndrome do opositor, né? Não, mas Tem não é uma só síndrome. isso, não é só isso. Isso é uma questão de comportamento mesmo. Tá, A gente sempre Meu associa filho- o não a alguma coisa. entendi. Ah, O meu Entende? filho, ele... Entendi. Se eu falar rapidinho, só pra gente entender. Claro. Vou falar inclusive pra nossa editora ali. Não pense em um elefante rosa. Qual a imagem que vem na sua cabeça? O elefante Não vê um elefante rosa? Elefante rosa. Não olhe para cima. Aí tu faz o quê? Aí, Deus exatamente, teve até. É, propaganda. propaganda, não olha pra cima. Caramba, olha ou não olha, olha ou não olha. Então são questões que a gente reforça o comportamento. Entendi. E o não, ele tem que saber ser usado. O ideal é que Eu você até falo não... isso, Glauco, que às vezes as pessoas que usam muito não, ela dá um poder para um grande sim. Isso. Porque, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer. O nunca some, só fica o fazer, você acaba fazendo. Isso. Ele acaba saindo por dentro da gente. Esse não. A maioria das pessoas falam, não, eu nunca. Se pega fazendo e fala, como é que eu pude fazer? Porque você negou demais. Isso. Negou demais e o não sumiu. Ficou só o fazer. Você fez. Esses sinais do meu filho, só pontuando sobre o meu caso, né? Eu dei pra ele aquele brinquedo que você bota a espada no barril e o pirata pula, Ah, tá, sabe? Que tem tô várias espadinhas pra Uhum. você brincar, né? Aí eu, todo felizão, né? Falei, cara, ele vai, né, botar ali, né? Idealizei a brincadeira dele, que ele achar engraçado botar e o pirata pular. Aí dei pra ele, ele abriu a caixa, tirou o pirata, pegou o tambor e ficou batendo assim, achando que era no tambor. Falei, tá bom, é isso, né? Pelo menos ele deu função pro Deu tambor, uma né? O meu funçãozinha, filho- né? Pelo O menos. meu filho, a gente comprava os brinquedos pra ele, ele só brincava com as caixas. Depois de 2, 3, 5 dias que ele pegava o brinquedo. Antes disso era só a caixa. Só a caixa. Só a E também muitos movimentos Porque a caixa é muito repetitivos, animada, né? né? Isso. A caixa de brinquedo é muito animada, muito... Algumas imagem, sim, né? outras não, né? Por exemplo, eu lembro que a gente comprou na época um carrinho desses elétricos. Sei. Assim que começou esse carrinho elétrico com controle remoto. Controle remoto. Porque ele era bem novinho ainda e eu ficava controlando ali, brincando na garagem Comprou do pra você, prédio. né? Você brincar. Porque os pais Também. fazem isso também, né? Os pais fazem Era o que eu também. gostaria de queria ter esse também, brinquedo, mas- meu filho vai ter, quem vai brincar sou eu. Também, Tô brincando, mas cara. na época a gente já sabia do autismo, então seria Ah, uma tá. forma de estimulá-lo Maneiro, também maneiro. Tá, a entendi. pisar e a parar de Que pisar. maneiro. E a minha frustração é que ele sentava lá dentro da caixa, irmão. Ele não queria saber. É minha, O cara. cara paguei caro no brinquedo pra ele ficar brincando dentro da caixa. Ele podia ter ido no mercado, arrumava uma caixa. caixa. É muito difícil, né? Nossa, Depois ele acabou Maneiro. usando bastante, inclusive, o brinquedo. Né? Gostava, inclusive, mas demorou alguns dias pra ele largar a caixa e ir pro brinquedo. Caraca, e tu Então, foi percebendo isso, né? Isso a gente sempre percebeu. Até hoje funciona muita coisa assim. Ele gosta muito de Lego, mas ele monta 1, 2 vezes e depois ele vai brincar de forma alternativa. Ele tem alguma habilidade muito especial? Uma habilidade muito Cara, incrível? vamos lá. Ele é uma criança não verbal. Tá.
Tá? Aham. Totalmente? Ou ele fala alguma coisa? Não fala nada. Tá. Só que, por exemplo, a gente pega, em muitas situações, a gente pega ele vendo o mesmo episódio de desenho em idiomas diferentes. Tá, perfeito. Caraca. Liga a televisão, vai nas configurações e muda Ele muda o o idioma. idioma. Às vezes está num idioma e a legenda em outro. Caraca. Tá, entende? entendi. E a gente percebe que ele sabe Entendi. o que está acontecendo, porque ele sorri na hora que realmente era para sorrir. Entendi. Ele fica um pouco assustado, dependendo da cena. E foi uma coisa que foi bem interessante, que ele teve catapora há pouco tempo, bem no início da pandemia. E a gente com muito receio de levar no médico, porque questão de evitar o hospital e tal, mas aí eu falei, cara, não tem jeito, tá dando muita febre, vamos lá. E a gente pegou, foi no hospital, e quando a gente chegou no hospital, o médico era estrangeiro. E aí o médico percebeu que ele estava assistindo um desenho em espanhol e perguntou, ele fala em espanhol? Eu falei, não, ele não fala, mas ele entende? Eu falei, cara, não sei, a gente precisa tirar a dúvida. Enquanto estava só no desenho, ok. Tá? O médico começou a falar com ele em espanhol. Aham. E ele mandou ele deixar o celular e deixou o celular. E começou a Quando prestar ele atenção. subiu na Caraca, maca, mano. ele subiu na maca e começou a prestar Em atenção. espanhol, no médico. tudo em espanhol. Então, E o ele médico falando entende com tudo. ele em espanhol. Então, de fato, assim, é uma questão lá em casa, ninguém fala outro idioma. Eu costumo brincar que lá em casa a gente fala dois Caraca. idiomas, né? Berrando e gritando. Em casa de autista a gente fala alto. não tem jeito. Fala. E repete muitas vezes as coisas. Aham. Mas somos trilíngues, né? Além do português, fala berrando e gritando. Maneiro essa. Mas o que acontece? Foi uma das questões. E assim a gente pega ele vendo desenho em mandarim, vendo desenho em inglês toda hora. Em inglês é toda hora. Tá? Desenho em alemão. Uhum. E a gente pega ele nessas situações. Tecnologia também, em questão de celular, ele faz coisa que a gente demora a aprender. E, por exemplo, eu não tenho cartão de crédito cadastrado no celular para nada. Nem para iFood, Sim, nem para Uber, nem para Google Pay ali, para aplicativo, Aham. essas coisas, porque há um tempo atrás eu tomei bastante tempo atrás, acho que há uns 4 ou 5 anos, me assustei com a fatura, porque ele tinha comprado no telefone dele. Eu tinha um telefone que eu dei para ele, não tirei minha conta de lá, comprei um telefone novo. E ele tinha comprado vários aplicativos, vários. E era tudo aplicativo dele, assim, de desenho, Específico Ah, dele. entendi. joguinho. Eu falei, cara, como é que pode? Quem ensinou isso pra esse garoto? Eu vou tirar o meu. Entende? Eu vou tirar meus cartões, cara. É. Porque ele vê muito joguinho, né? Ele vê então, assim, entra na Play Store Bíblia. e instala e Caraca. tira. Então, assim, vou abrir meu olho. Pô. Pra não ter assustado. talvez fica a dica. Já fiz. Eu uso tudo. Eu tomei um prejuízo na época. É lógico que a gente não vai ficar chateado, claro. que pelo menos Aprendeu. ele estava usando e foi um aprendizado pra mim. Tá. Ok. Sim. Mas E já tá servindo pro Jô. já tá servindo pro Jonas. Obrigado. Me Mas- poupou uma grana. Mas assim, são questões que às vezes a gente demora pra aprender. E aprende Entendi. com uma facilidade que a gente não entende. Apesar de ser uma criança não verbal, tem um repertório grande de palavras, está alfabetizado. A última vez que a gente contabilizou já tinha passado de mais de 1000 palavras. Ele escreve, então. Não, por questões sensoriais, não gosta do papel e da papel e caneta. Tá, mas ele digita, então? Digita, e se você embaralhar sobre toda a mesa aqui vários papéis com letras, uma delas escrever uma frase, ele vai escrever. Tá, Ele entendi. cata as letras e monta. Então, tá? alfabetizado, então. Alfabetizado. Tá alfabetizado, só não escreve com papel e caneta. Até sabe alguma coisa, mas por questões sensoriais evita. E como é que é na escola? Como que é na escola? Pois se ele não escreve. Então, ele não escreve, as atividades são adaptadas. Ah, legal. Entende? Legal, maneiro. Quando eu falo de brigar com a escola, o meu filho estuda num colégio público, ele estuda no Colégio Pedro II, É mesmo? aqui no Rio. Sim. Em 2016, que foi um ano que Colégio ele... muito bom, né, cara? Isso, em 2016, que foi um ano que ele chegou na escola, eu não poupei esforços. Eu ia na secretaria quase todas as semanas. É mesmo, cara. Tá? Eu não tive medo de repente ser julgado como o pai chato da escola. Falei, Tá, cara, entendi. teve um dia que eu falei com a diretora, olha só, a gente tem uma coisa em comum. O meu filho é seu aluno. O Maneiro. meu filho é aluno da escola. E assim, não tenho do que reclamar. Todas as reivindicações que a gente fez até acertar, a escola sempre fez. Pô, que maneiro, Só que eu entendo perfeitamente que falta recurso no serviço público.
eu vim de uma trajetória anterior a ele em questão de escola, que eu vou explicar isso adiante. Mas o fato não é desculpa para a escola não ter recurso, não é desculpa para a escola, se for particular, dizer que vai ficar caro. Porque a lei diz que tem que ter e ponto final. Né? E qual é a diferença, Jonathan e Felipe? A diferença é a gente saber exatamente quais são os direitos do nosso filho. Quando você sabe o que seu filho tem de direito, você não pede favor. Entende? Então, assim, foi uma coisa que foi muito clara para a escola. Eu não estou pedindo favor. Não tem coitado aqui, né? Não estou pedindo favor. Maneiro, cara. Não estou pedindo favor. Tá escrito. Não fui eu que escrevi a lei. A lei foi escrita, foi estudada, foi debatida, foi votada na Câmara, foi votada no Senado, foi para a Presidência da República e foi sancionada em 2012. Se existe a lei, a gente está aqui para cumprir. Então, assim, não precisei em momento nenhum recorrer à esfera judicial, recorrer à Secretaria de Educação. Bati o pé com a escola e a escola adequou. Meu filho teve por um tempo, como mediadora, uma psicóloga e hoje é uma psicopedagoga que também tem especialização em autismo. Tá? E está com ele o tempo todo na sala de aula. Fora da sala de aula, ele tem uma cuidadora, uma profissional de apoio para ajudar nas atividades, para ir ao banheiro. E existem mais crianças também com quadro de autismo na sala dele? Existem outras crianças. Essa questão da sala, ele está vinculado a uma turma, ele passa parte do dia com essa turma, mas ele não suporta passar o tempo todo lá. Entendi. Então, nessas horas, as atividades que são em comum, por exemplo, educação física, ele participa de turno, as aulas de laboratório, aulas de informática. Quando chega em algumas questões, quando satura, a mediadora ela apresenta o mesmo conteúdo, às vezes no mesmo ambiente, às vezes, quando necessário, quando ele começa a se desorganizar, leva para a sala de recursos. Mas o fato é que ele está seriado, por exemplo, período da pandemia, que passou esses 2 anos afastados, né? A escola ficou praticamente 2 anos fechada. O meu filho ele continuou aprendendo na pandemia. E a gente fez a leitura até assim dele ter aprendido mais, inclusive, pelo ensino à distância. Pelo EAD, cara? Pelo EAD. Mas sozinho em casa? Com a mediadora. A mediadora, na né? tua casa? Não, a mediadora na tela. Tá online. Entendi. A mediadora, a professora mediadora, a professora e a mediadora na tela. Como o vínculo dele maior é com a mediadora, sim, claro, ela sempre estava presente. Cara, independente da aula. E aí, nessa volta, ele ainda está em fase de adaptação. O colégio dele voltou esse ano só. Ano passado todo foi online. Tudo online. Então, ele ainda está em fase de adaptação. Como ele ainda não está conseguindo ficar o tempo cheio na sala de aula, a turma desce para ficar com ele. Uau, que legal. Que legal, cara. Entende? Então, assim, por exemplo, segunda-feira agora, a mediadora já avisou. Ó, semana que vem a turma vem para a sala do NAPNE, que é o núcleo que tem lá. A turma vem para ficar com ele. Legal. Por que ela avisou pra gente? Pra gente poder avisar ele no domingo. Amanhã, seus amigos vão descer pra sala de aula. Tá, entendi. Isso é importante pra eles. Previsibilidade. A previsibilidade é muito importante. É muito importante, entendeu? Então, assim, tipo assim, ó, segunda-feira a turma toda vai descer e vai passar o dia com ele. Ao invés dele ir na sala, eles vão fazer o caminho contrário. Porque é importante também essas mudanças na rotina. Pô, que legal. Então cara, são questões pra se adaptar ao dia a dia da vida. Que a gente é cheio de... ali é cheio de imprevistos. Cheio de imprevistos na nossa... quantas vezes Então, alguém cancelou mesmo aqui? Previsionado, pra ele ainda é um imprevisto, mas controlado? Uma pergunta. Nesse caso é uma coisa que é prevista, mas não acontece toda hora. Entendi. É uma coisa que é prevista, mas geralmente acontece o caminho oposto. Ficou difícil pra mim e eles vêm pra cá me dar um apoio. Dessa vez não, ao invés de ele ir pra sala de aula, já vai todo mundo pra sala de recursos com ele. Tipo assim, hoje mudou. É uma quebra na rotina. Legal. Mas isso feito de forma controlada é saudável. A criança precisa disso também. A gente precisa inserir no dia a dia dela esses choquezinhos ali pra poder... porque a vida não é como a gente espera. Irmão. Isso, exatamente. A gente tem que deixar ele passar, às vezes, por algumas coisas. Isso. Que a vida não é simples. Então, assim, a vida escolar dele hoje é essa. Ele tem o suporte que tem, mas a gente nunca desistiu.
E se segunda-feira eu achar que a escola tá saindo da faixa, tá pisando fora da faixa, a gente vai lá, vai sentar, vai conversar, vamos alinhar a rota, vamos ver o que vai ficar melhor aqui. Porque eu não sei, foi o que eu sempre disse para eles, né? Eu não sei as peculiaridades de quem trabalha na educação. Não trabalho na educação. Mas eu sei criar filho com autismo. Então a escola tem que ouvir, né? É, claro. E aí uma coisa que é importante também, Jonathan, a gente tem uma discussão hoje sobre a educação especial, a escola especial e a inclusão escolar. Eu falo com propriedade dos dois mundos. Por quê? Lá atrás, a escola que sinalizou para o meu filho, sinalizou para nós buscarmos ajuda para o Azaf. Aquela diretora lá, bem no comecinho que você falou. Era uma escola particular. A escola nunca fechou a porta para ele. Mas a gente percebeu que a escola não estava pronta. Tem isso também, né? E tudo bem, em 2012 ninguém estava pronto. Tá? Nós pastoreávamos em São João de Meriti nessa época, e em São João de Meriti tem uma escola só para autistas, da prefeitura. Ali na Dutra, em frente à Vila Olímpica de São João de Meriti. Lá, bem lá pertinho de Mesquita já. Na Dutra mesmo, em frente o Shopping Vida. Shopping Vida. Do outro lado da Dutra. Direito. Isso. Quem vai para São Paulo. Isso. E ali tem uma escola só para autistas. E meu filho foi para essa escola. Na época eles tinham feito uma reforma, um prédio novo da escola. Eram 4 alunos na sala de aula com 2 professores na época. A escola é top, profissionais de excelência. Tenho contato com os profissionais de lá até hoje. Pô, que legal. A gente se fala de vez em quando. Pouco tempo Como é o nome da conversei. escola? Desculpa. Escola Municipal Marisa de Azevedo Catarino. Eu acho que é só isso. Pra galera se situar, né? Se alguém quiser pesquisar. Escola Municipal Marisa de Azevedo Catarino. Eu acho que é isso. É em frente à Vila Olímpica de São João de Meriti. E a escola tinha um suporte legal, cara. A escola fazia muito bem para muitas crianças que estavam ali. Só que para o nosso filho não estava sendo legal. Por que eu digo que essa discussão ela precisa ser pensada às vezes? Tem gente que não vai concordar nunca com o que eu estou dizendo aqui. Como é que você defende a inclusão e está defendendo isso? Não. Tem crianças que vão funcionar bem naquele modelo. O Azaf não funcionou. Mas conheço crianças que estão lá até hoje e continuam se desenvolvendo bem lá. Então, assim, por que pra gente não funcionou? O Azaf, ele repete muitos comportamentos. Então a gente começou a perceber que tinha dia que ele chegava em casa com a estereotipia nova, que não era dele. Mas no contato com outra criança, por imitação, ele pegava aquilo pra ele. Entendi. Entende? A gente sabe que imitação é um comprometimento no autismo, mas tem criança que aprende a imitar. E na verdade é necessário que ela aprenda, né? Porque a fala é por imitação, todo o nosso comportamento é por imitação, a gente aprende observando. Então, por isso a gente decidiu tirá-lo de lá, e foi quando ele saiu de lá e veio para a escola que está atualmente. E a gente percebe avanços. Agora, a gente sabe que tem crianças que têm mais comprometimentos que estão lá, que não conseguiriam estar num colégio tão grande, com tantas pessoas, num colégio com tanta... É bom que existam os dois. Eu acredito que o ideal... Nisso? Sim, tem que ver o que for melhor para o seu filho. Só isso. E penso, inclusive, Felipe, no seguinte, que existam os dois e que se tenha um plano para, se for o caso, tirar de um... De diálogo entre eles. Isso. Tirar de um, transicionar para o outro. Tá? Eu acho que isso é importante. Que eles mesmos possam perceber que aqui você não está sendo potencializado. Isso. Então é melhor você ir para lá para a gente ver. Ter essa sensibilidade é importante. Tá? O fato de manter uma criança numa escola regular não dá garantia para ninguém de que ela vai aprender. Entendi. Tá? Então, às vezes, estar numa escola especial possa fazer mais sentido para ela. Tá? Para nós, não fez. Para nós, a gente foi para a questão da educação regular e com a inclusão. Funcionou melhor assim. Entendi. E tem funcionado, né? Tem funcionado, e a gente vê que, por exemplo, uma quebra de rotina prolongada como foi, é diferente de férias. A pandemia é diferente das férias, no recesso, né? Hoje a gente está tendo que fazer um caminho de volta até que ele consiga novamente estar em sala de aula. Entendeu? Não perdeu tudo, mas reforçou muito a ideia de estudar sozinho. Como os amiguinhos então, deles, desafio. você tem acesso a vozes de pais, amiguinhos,
Sim, Como o grupo dele no primeiro ano, a gente ainda faz parte desse grupo. Quando eu falo que os pais têm que conhecer o direito das crianças, eu falo isso de forma muito consciente. Quando meu filho estava no terceiro ano, a escola faria a progressão automática dele e eu briguei com a escola dizendo que não faria. E eles não fizeram. Por quê? Porque existe um documento do MEC que chama PNAIC, Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. E esse documento diz que as crianças precisam estar alfabetizadas até os 9 anos. Até 9 anos tem que estar alfabetizada. E o meu filho não estava. Ele já sabia algumas coisas, mas não estava alfabetizado ainda aos 9 anos. Se ele não está alfabetizado, ele não pode sair do terceiro ano. Ele não pode ir por 4 anos, porque isso está previsto. Está previsto no documento. Quase ninguém sabe desse documento. Assim como quase ninguém sabe do Plano Nacional de Educação Básica, que fala a mesma coisa. E eu peguei esses documentos, fui bater de frente com a escola, falei, meu filho não pode passar de ano. Isso? Como que eu fui acessando? Pesquisando. Forma autônoma. Mesmo, forma autônoma. Cara, que importante sua voz aqui, irmão. De forma autônoma. Penso, cara. Ainda hoje a gente não tem muito a quem recorrer quando a gente fala sobre o autismo. Uhum. E aí, por isso é importante que a gente aprender, a gente compartilhar. Sim. A gente vai aprendendo e compartilhando. Uhum. Então, assim, de forma autônoma. Eu comecei a revirar na internet, no Google, procurar documentos, procurar as coisas e que me ajudassem nesse sentido. Eu lembro que nessa reunião com a secretaria, quando a gente foi conversar com a secretaria para ele não passar, eu lembro que a mesa lá era uma mesa bem comprida de madeira, eu espalhei meus papéis ali, a diretora junta tudo, fala o que você quer. Ela já sabia que eu estava consciente do que estava indo pedir. Entendi. Ela sabia que eu não ia pedir nada que eu não tivesse escrito. Uhum. E aí a gente chegou no consenso, a escola optou por mantê-lo no terceiro ano, na época. Não era um pedido de um pai só, era um direito, né? Isso, não era só um pedido, exatamente. A escola estava decidida a fazer a progressão automática e disse, olha só, vocês não podem fazer. Não sou eu que estou dizendo que não pode, está escrito que não pode. Entendeu? Vocês são uma escola, se fizer eu vou denunciar no MEC. Não. E aí não fizeram, e aí beleza, ele passou 2 anos no terceiro ano, foi pro 4º ano, e aí no 4º ano, durante a pandemia, a própria escola reconheceu, ele está aprendendo muito bem, é melhor a gente não fazer a transição. É melhor ele repetir um ano e aprender. Entendi. Então foi uma decisão que, no segundo momento, partiu da escola. Então ele passou 2 anos no terceiro ano, está passando agora pela segunda vez no 4º ano. O contato com as crianças, eu sempre digo o seguinte: preconceito é coisa de adulto. Preconceito é coisa de adulto. O adulto que evita o diferente. Tem uma frase do Mandela que ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua raça, pela sua etnia. Se as pessoas podem ser ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Preconceito vem de casa, irmão. Uhum. Pode crer, irmão. Vem de casa. As crianças que estudaram com ele em 2016, no primeiro ano, quando encontram com ele pelos corredores, fazem questão de parar, abraçar, beijar e falar alguma coisa. Maneiro. As crianças que conviveram com ele desde 2016, a maioria faz questão disso. São pessoas que tiveram contato com a gente, a gente mora bem próximo da escola, que às vezes deixaram os filhos na escola e marcaram um café lá na minha casa, né? Com a minha esposa, as mães das crianças. Então são pessoas que, embora os filhos estejam já em outra fase da vida escolar, as crianças até hoje mantêm um contato com ele. Legal. Dentro da escola principalmente. Pastor, e como é que foi esse autismo na igreja, né? Como é que você entrou nisso? Fala um pouquinho do livro, fala um pouquinho da sua entrada dessa igreja, ação, né? nas igrejas, sobre o autismo na igreja. Então, vamos lá. Sou pastor da igreja metodista. De onde? Atualmente a gente está em Guadalupe. O pastor metodista, ele é itinerante. Os nossos documentos, o nosso regimento, ele prevê isso. Os cânones da igreja prevêem isso. De tempos em tempos, os pastores saem de uma igreja para outra. 2 em 2 anos? De 2 em 2 anos há um concílio, e as nomeações geralmente elas acontecem para sempre um biênio. O pastor é nomeado para 2 anos, tá dando tudo ok, tá dando tudo certo, ele permanece nomeado para mais 2. Nós passamos 12 anos em São João de Meriti, na mesma igreja. O Asaf, chegamos lá sem filhos, o Asaf nasceu lá,
foi diagnosticado lá e viveu lá até os 10 anos. Então a igreja se adaptou a ele. O que a gente ensina para a igreja hoje aconteceu de forma muito natural com a igreja que a gente estava. Maneiro. Porque a gente também não sabia nada e a gente foi aprendendo, e o que a gente ia aprendendo, A igreja ia aprendendo junto, Adaptando ali. o Ministério Infantil ia aprendendo junto, ia adaptando as coisas e mantinha ele lá junto com as crianças, convivendo junto com com os demais, né, com seus pares. E o que a gente fazia desde 2013? Em 2013 a gente fez a primeira edição do Culto Azul, que é um culto de conscientização que a gente faz desde 2013 para expor. Deve ter sido pioneira, né? Maneiro. Eu acredito que sim. A Betânia também fazia já um tempo. 13? já, Desde Betânia 2013? já. Não tem relatos também. Desde 2013 eu não sei. Betânia. Então, Eu era de lá, do Neu Barreto lá. sim. E aí Então, lá fazia já também. Desde 2013 Caminhada Down também. a gente começou fazendo lá o Culto Azul. Era uma ação local, pontual, para que as pessoas que estivessem chegando na igreja entendessem também um pouco do que se passava ali, né? O que está acontecendo aqui? Por que esse menino se comporta dessa forma, né? Então era uma ação de conscientização. A gente sempre tendo contato com muitos pais, sempre chamou os pais para estarem presentes. Sempre foi muito legal, porque tipo assim, tinham pais que passavam um ano sem ir na igreja, não moravam próximo da nossa, ficavam às vezes um ano inteiro sem ir na igreja, e ia no dia do Culto Azul com as crianças, porque sabia que ia chegar lá e as crianças iam ter liberdade para fazer o que quiserem dentro da igreja. Isso começou a tomar uma certa proporção. Alguns pastores, crianças nas suas igrejas recebendo diagnóstico, ou então recebendo famílias com filhos autistas sem saber o que fazer, começaram a procurar, e ali em 2014, mais ou menos, eu comecei um trabalho por grupo de WhatsApp. O WhatsApp é limitado pra caramba, né? E eu lembro que eu abri um grupo e deixei aberto, chama os pastores que vocês conhecerem. E no primeiro dia lotou o primeiro grupo. Que aí na época era 256? Não, era 100. Era 100 e pouco, 150. Isso. Agora que é 200 e alguma coisa. Mas logo em seguida, não demorou muito tempo para aumentar para 256, né? E quando eu abri o segundo grupo também foi muito rápido, assim, encheu o grupo. Falei, cara, eu não vou abrir o terceiro, eu não dou conta. É muita gente mandando recado, é muita gente pedindo ajuda. Vou produzindo material, vou colocando que vocês compartilhem com quem vocês conhecerem. E assim a gente foi caminhando por um tempo, fazendo ali uma ação bem pontual. Os teus materiais eram o quê? Vídeo, PDF? PDF, a maioria era PDF. Material que eu produzia e colocava ali, experiência, compartilhava e colocava ali. E eu sempre tive o hábito de escrever muito, anotar muitas coisas. Então assim, se, por exemplo, eu tenho anotações em casa de questões assim, cara, tava no lugar tal, alguém olhou atravessado porque o Azaf fez isso. Eu anotava, pegava um guardanapo que fosse, anotava. Com a data, o lugar que foi. Sempre tive esse hábito, né, de anotar as coisas. Quando foi em 2019, dia 30 de novembro de 2019, saíram as nomeações. A gente já sabia que a gente seria transferido de igreja. Até então, uma ação pontual, local e com os pastores que procuravam ajuda. Quando saiu a nomeação, a gente meio que foi uma virada de chave, que a gente se deu conta que a gente estava talvez numa furada, se eu posso dizer assim. Por quê? Saíram as nomeações e fora que a ficha caiu. Tem 2 pastores em casa e não tem uma igreja para o nosso filho. Entendeu? Entendi. Caraca. Sacou? Porque a gente estava num lugar que a gente estava lá 12 anos. 12 anos é muito tempo. Muito tempo. Meu filho estava com 10 anos. As pessoas viram ele nascer, receberam o diagnóstico junto com a gente, nos acolheram durante o diagnóstico e começaram a se adaptar a ele. E agora? Como que vai ser na igreja nova? Vão aceitar ele do jeito que ele é? Como que vai ser a adaptação dele? Né? Porque tem isso também. Como que ele vai se adaptar à nova igreja? Muda tudo, irmão. Novas pessoas, novo ambiente. Até a forma de fazer o culto, às vezes, mesmo sendo tudo igreja metodista, às vezes muda o tipo de música que está cantando, né? E eu falei, cara, precisa fazer alguma coisa. E eu nunca fui o cara das redes sociais, nunca me gastei com isso, né? Mas falei, beleza, eu vou criar uma página aqui no Facebook,
Ainda tem essa página, deve ter uns 4 mil inscritos ali, mas o Facebook tá acabando. Né? E aí não deu muito certo, mas aí em 2020, né? Já em 2020, janeiro de 2020 a gente criou a página. Em 2020 a gente fez o primeiro culto azul online, 100% online. Igreja fechada, vamos fazer online. E eu me assustei porque assim, não fazia parte da minha realidade você abrir uma live e botar 1.300, 1.500 pessoas ao vivo. Uma live de Facebook, né? Então, pediu depoimento de alguns pastores, depoimento de profissionais, depoimento de mães de autistas e coloquei ali durante a live. E ali eu senti, falei, cara, tem tanta gente que se identifica com isso que eu não faço ideia. Persisti mais uns meses, quando foi em julho de 2020 a gente foi pro Instagram. E aí o Instagram, como uma rede muito mais dinâmica, muito melhor, a realidade é essa, ali tomou uma proporção que a gente não imaginava. Abrir caixinha de perguntas e ver as pessoas vindo abrir o coração. Qual que é o perfil do Instagram? Autismo na Igreja, tudo junto. Autismo na Igreja, tudo junto? Tudo junto. Legal. Ficou tudo junto. Deixa eu botar também na descrição, Tá. aqui tudo teu lá, pro pessoal te achar. Isso, ficou tudo lá. Tá tipo assim, ficou tudo Autismo na Igreja, o arroba, foi a primeira pessoa que usou o arroba, então a gente vê que, tipo assim, de fato ninguém tinha atentado para isso. E foi legal, cara, quando a gente criou o perfil, quando nasceu de fato o Autismo na Igreja, porque ali eu digo que a gente entendeu um propósito no ministério também. Sim. Conheço muitos pastores que abandonaram o ministério, irmão, porque não conseguiram conciliar a igreja e ter um filho com autismo. Pensa, por exemplo, no impacto que o diagnóstico causa. Como que você vai dizer para a tua igreja ter esperança no momento difícil, no momento de pandemia, por exemplo, quando seu coração está quebrado, irmão? E você olha para sua criança ali e o Google está dizendo para você que não tem causa e não tem cura. Entende? É desafiador. Então conheço muitos pastores, cara, que infelizmente não conseguiram administrar isso e acabaram desistindo do ministério, abrindo mão do ministério. Então a gente entendeu, quando eu fui pro Instagram, a gente entendeu que de fato era mais do que um filho. Mas Deus o que é o autismo na igreja? O que ele é isso? É palestras? A pessoa... Então, é um curso? Hoje a gente começou com um perfil. Tá. Como eu só falei, para conscientizar a galera, né? Só para conscientizar. Beleza. E aí, a partir do perfil, Deus me deu uma direção de um caminho, uma trajetória. Eu comecei a pensar, como eu falei, eu sempre anotei muitas coisas. A gente se mudou, quando a gente se mudou para o apartamento que a gente mora hoje, mudança, e principalmente mudança de pastor, demora, porque é muito material, é muita caixa, é muito troço. Eu já estava mais de um ano no apartamento novo e tinha caixa que eu não tinha colocado a mão ainda. Caraca. E aí eu procurando material para jogar fora mesmo, achei uma caixa que era só papel de anotação, dessas anotações, guardanapo anotado, irmão. Tá. Pedaço de papel de pão com as coisas anotadas. Eu tava na rua, precisa anotar isso. Pegava um guardanapo num bar e anotava rapidinho. E aí eu falei, cara, se eu organizar isso aqui, acho que eu posso ajudar alguém. E a partir dessa bagunça, esse modo de anotação, eu entendi que eu conseguia construir um caminho. Esse caminho foi o livro. Tá, beleza. Tá, o livro ele tem quatro capítulos: informar, conscientizar, acolher e incluir. Muito bom. Maneiro, Não dá para falar de inclusão na igreja sem percorrer o caminho antes. Sim, verdade, verdade. A igreja precisa estar informada, sabendo o que é. A igreja precisa estar consciente. Pastor, não é a mesma coisa? Informação e conscientização? Não. O que difere informação de conscientização é uma linha muito tênue. As pessoas podem ir lá no arroba lá e achar... Tá na Amazon. Na Amazon. Tá na Amazon. Vamos botar De o bola, link da galera, Amazon botar o vendendo isso link aí. lá pra Depois ver. você me manda, vê se dá. Tá. E os que você indicou, né? E Isso. põe o teu também Tá. pra galera. Então, E você dá palestra também, pastor? sim, vou chegar nessa parte. Tá. Tá. Eu tô ansioso. Tá ansioso. Pra ver como é que eu faço pra A levar gente já lá tá na já igreja. quase terminando, galera. É. Tá. O Pó de Vida. Vamos lá. É muito conteúdo bom. Então vamos lá. O que difere informação de conscientização? A linha tênue. Fala aí pra mim, chuta Inclusão. aí. Não, inclusão eu passo depois. O que Depois. difere informação de conscientização? Quando uma pessoa deixa de ser informada para ser consciente. Quando ela deixa Quando ela de ser começa só a- você Aceita. sabe. Quando ela aceita. Ela Quando ela entende. começa a agir a partir disso, do que ela foi Tá, informada. deixa eu te falar. Para explodir tua cabeça. O que Quase. difere informação de conscientização é um sentimento. Sentimento. Perfeito. Ela Faz sentido. Ninguém Sentimento. se envolve na causa do outro se ele não souber
o que o outro tá vivendo, Gente, tá passando, tá sentindo. Faz sentido. compaixão, né? Compaixão. Empatia. Empatia ficou em alta, né? Ficou em alta, É. né? Ficou em alta aí recentemente. Empatia, compaixão. Então, assim, antes da igreja pensar em inclusão, ela precisa saber do que se trata. E aí, só abrir um adendo aqui, a gente tá acabando nosso Já tempo, tá, né? mas pode Tá. ir. Achei mais uns 10 minutinhos, tá? Tranquilo. Só pra gente abrir um adendo aqui. Cara, por que a igreja precisa pensar em inclusão? Porque 1 em cada 4 pessoas nesse país tem deficiência. Vamos ser alto. 1 em cada 4? 24% da população, de acordo com o censo de 2010, mais 1% da população tem autismo. 1 em cada 4. 25% da população é alvo de inclusão no Brasil hoje. Entendi. Número alto. Fala pra mim uma igreja no país que tenha 1 em cada 4 pessoas sendo pessoas com deficiência. Vou falar pela minha igreja. Eu fiz um levantamento em 278 igrejas metodistas no Rio de Janeiro. Nenhum por cento dos nossos membros tem deficiência. Deu 0,8 na pesquisa que eu fiz. Olha o tamanho do campo missionário que tem diante dos olhos da igreja. Sim, pô. Não estou falando só sobre o autismo, Sim, Tá. sim. mas o autismo também. Só na cidade do Rio de Janeiro, esquece Baixada. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem pelo menos 60 mil pessoas autistas. Dá pra encher o Maracanã, irmão. É, mano. Caramba. Então é muita gente. Tá, gente, mano. A igreja ela só vai aprender sobre inclusão quando ela se envolver com a causa. Entendi. Quando ela saber o que é, estiver informada e consciente. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas. Então o livro a gente Maneiro. escreveu com essa proposta. Tomou a proporção que a gente não imaginava. Além do livro, a gente tem um curso, chama Escola da Inclusão. Eu falo especificamente sobre inclusão de pessoas autistas, desde a chegada da família na igreja, até a pessoa estar incluída ou no Ministério Infantil, ou nos adolescentes, ou nos adultos, seja qual Esse for a idade curso dela. é pro pai que acabou de descobrir que o filho tem autismo? Não, esse curso é para quem entende que tem muitos pais fazem, tá? Aham. Mas é para quem entende que a igreja precisa se preocupar com a inclusão. Pra quem é entende assertiva que- na questão de É, igreja. a e inclusão na igreja, a escola da Perfeito, inclusão. Isso é pra igreja, então. A inclusão Às é vezes para a pastores igreja. de igreja A podem escola, ver esse eu curso. tenho As líderes pastores, infantis. Líderes de ministério adolescentes, infantil, né? líderes de jovem, Ministério Infantil, mas não só de Ministério jovem, Infantil. Não, jovem, maturidade. Não, acho que liderança tem em que- si da igreja. Isso, liderança da igreja. Eu tenho Deveria muitos participar. pastores que são alunos, eu tenho pessoas de Ministério Infantil que são alunos, pessoas dentro e fora do país, a gente falou isso Sim, aí. Eu tenho aluno hoje em Portugal, tenho aluno nos Estados Unidos, tem uma galera nos Estados Maneiro, Unidos Que legal, e tem muita gente aqui no Brasil também. A gente já tem hoje mais de 300 alunos. que O bom. curso é novo, começou em agosto do ano passado. Então esse curso em específico, a Escola da Inclusão em específico, ela é para inclusão na igreja. É o nosso curso que fica aberto o tempo todo. Se a Legal. pessoa quiser se matricular Direto, hoje, ela agora. se Sim, matricula. vamos botar o link porque do o curso- Galera, muito bom. O curso é modular e a gente tem um encontro online. As aulas são gravadas e a gente tem um encontro mensal, ao vivo, uma sala de Google Meet com os alunos, Boa. para mentoria, para bater papo. E a pessoa que entra no curso, ela tem um curso para sempre. Que Não maneiro. tem vigência de um ano, é para sempre, inclusive Pô, futuras atualizações, porque é um propósito mesmo. Né? Maneiro. E a informação vai chegando, a gente vai atualizando o povo. Além desse curso, a gente tem outros produtos, tá? A gente tem 2 e-books, um sobre maternidade e um outro sobre paternidade no autismo. A gente tem, estou terminando de escrever agora um manual de pais de crianças com autismo, que é para Legal, ajudar com essa hein? questão de direito, questão de que estimulação maneiro. Legal. em casa. Está ficando pronto, acho que essa semana a gente já deve divulgar. E a gente tem um curso que chama Casados Depois do Autismo, que é um curso para casais. 80% dos casais com filhos autistas se separam. Caramba, 80%? A taxa de divórcio no Brasil é 33% Sim. em até 5 anos. 1 em cada 3 casais se separam em até 5 anos. Quando eles têm filhos autistas, é 4 em Isso cada acelera. 5. Então essa taxa sobe Uhum. e o tempo diminui de 5 para 1 ano. 4 em cada 5 casais se separam em até 1 ano após o diagnóstico. Então a gente entendeu essa necessidade, a gente tem também esse material. E amparar os pais, né? Isso. E agora, semana que vem, a gente está lançando um outro curso específico, mentoria. Cara, o cara tá borbulhando de explosão, mano. específico, Muito bom, cara. específico para mães, a minha esposa que vai dar a Legal, primeira cara. vez, é o primeiro produto só dela, né? O livro a gente escreveu junto, o Casados a gente fez junto, a Escola da Inclusão fez junto, agora esse é só dela, é só para Maneiro. mulheres, só para Legal. mães, porque a gente sabe que as mães elas precisam de cuidado também.
E a gente entende que quem está caminhando há mais tempo tem sempre alguma coisa para ensinar e para ajudar. Acho que facilita a nossa vida, e autoridade, né? Na fala. É, né? e Experiência. facilita, tipo assim, por exemplo, meu filho está com 12 anos. O do Jonathan eu tô há 10 anos vivendo o autismo desde o diagnóstico, ele tá há 2 anos e meio. 5, mas seu filho foi diagnosticado com 2,5, mais ou menos, 2,5. né? Ele tá 2,5 no diagnóstico. Cara, tem coisa que eu já passei. E eu falo isso maneiro. porque, assim, antes de eu perguntar algumas coisas para terapeutas ou para médica do meu filho, eu vou nos meus amigos autistas. Entendi. Eu tenho hoje mais ou menos um ciclo aí de 40 autistas adultos que a gente conversa sempre. E, por exemplo, o desafio da puberdade, que é o caso que meu filho está agora. Quem melhor do que um autista que passou pela puberdade para falar comigo? Entendi. Entende? Você já viu aquele seriado do Netflix, Amor no Espectro? Cara, eu não paro pra ver televisão, mas muita gente me cobra me cobra o Atypical, comentário. E Amor no Espectro. Eu não parei pra assistir. Amor no Espectro é legal também. Eu vou tirar um tempo pra assistir, mas é porque a vida é bem corrida. Mas eu vou parar. Puberdade é esse momento. Pastor, a gente já tá indo pro finalzinho do Pode Vida já. Vou te pedir uma frase, a gente sempre pede para o nosso entrevistado aqui uma frase, uma palavra, um direcionamento direto para os pais, para quem seja. Final aí pra gente poder, infelizmente, terminar, porque é muito gostoso ouvir, muito bom ouvir. Creio que em outro episódio aí mais pra frente a gente possa te chamar mais uma vez. Sim, me chama que eu venho. Com prazer. Falar mais aqui, porque eu acho que tem muita coisa boa pra gente aprender. Sim, tá. Vamos lá, eu comecei esse tempo com vocês falando de uma frase que mudou minha vida, né? Você nunca saberá quantas pessoas terão a vida transformada pelo seu exemplo. E hoje eu vivo isso, eu percebo isso. Eu quero encerrar esse tempo dizendo o seguinte: não espera ficar pronto para fazer alguma coisa. A gente não pode adiar aquilo que a gente nasceu para fazer, porque a gente fica insistindo em estar pronto. Você nunca vai estar pronto, cara. A gente nunca vai estar pronto. Hoje eu tenho ido a muitos lugares. Eu particularmente, eu não tenho um sábado disponível até agosto. Então, assim, eu estou desde o início de março nessa jornada, de todo final de semana ter pelo menos um compromisso. Tento evitar um pouco sair do Rio, mas não tem como, 1 vez, 2 vezes por mês acaba tendo que sair. E às vezes a gente acha que não está pronto. Será que eu estou pronto para ir? Será que eu estou pronto para fazer? Será que eu estou pronto para ir lá no podcast dos caras? Entende? Falar sobre isso. A gente nunca vai estar pronto. A gente vai sempre estar aprendendo. E aí, a grande verdade da vida é que às vezes você acha que sabe pouco. Mas às vezes o pouco que você sabe é 100% do que outra pessoa está precisando aprender. Entende? Então, assim, se você tem filhos autistas, o mínimo que você sabe já dá para ajudar alguém. O mínimo que você sabe dá para ajudar na tua igreja. O mínimo que você acha que sabe, cara, você tem tudo que precisa, você tem vivência, né? Teoria não muda o mundo. Teoria sem prática você não consegue mensurar resultado. Vivência não. Vivência é isso todo dia é dessa forma. Então, assim, Deus colocou algo no seu coração para fazer, independente do autismo, qualquer coisa, qualquer área. Deus colocou no coração dele de fazer um podcast. Comece antes de estar pronto. Começa do jeito que dá para começar. Depois você melhora, depois você aprimora. Eu acho que isso tem potencial para mudar o mundo. As grandes ideias nasceram de uma dúvida. E eu sempre digo o seguinte: o que muda o mundo não são as perguntas que a gente faz, mas as respostas que a gente dá. É isso que tem poder para mudar o mundo. O autismo lá em casa gerou um questionamento. A gente decidiu virar uma resposta para alguém. Quando a gente entendeu que não era só a gente que estava passando por aquilo. Então o que muda o mundo são as respostas que você está dando. Não está pronto, mas responde de alguma forma. É isso. Caraca, mano. Ah, top, mano. Tá louco. Muito bom, cara. Bom demais, cara. Ai, pastor, muito obrigado. Esse livro aqui... Esse livro vai ficar pro Jonathan. Mais um. Mas a gente consegue sortear um pra gente? Consegue, eu vou... E aí, galera do Pode Vida, ó.
eu vou mandar para vocês. Top. Ou vocês A querem gente pega. que manda direto lá pro endereço da pessoa que for sorteada também, tanto faz. A gente pega contigo algum dia. Pode A gente se ser. encontra e então, pega contigo e a gente entrega pra ou pessoa. pode mandar direto pra pessoa também. Tá, vocês sabem que for mais Aí a prático para pessoa vocês. A gente define aqui, saindo daqui, a gente Então, define. galera, ó, a gente vai, como a gente sempre faz, né? A gente vai postar lá o livro, você comenta, marca amigos e tem que estar seguindo. No mínimo um, né? Marca um amigo, marca um bota o amigo. arroba de um amigo. Você e esse amigo tem que estar Tem que tá seguindo o seguindo Pode o Pode Vida, Vida tem que estar e seguindo o Autismo na Autismo Igreja. na igreja, isso aí. Pode ser? Vamos mostrar aqui o livro pra vocês Aí. lerem. Ó. Calma aí. Tira a mão. Ih, é teu, né? Tem dono. Obrigado. Foi mal, desculpa aí. Autismo na Muito Igreja, bom, ó. cara. Edificando uma igreja para todos. Na foto. Chega bonitão perto aqui na não, foto, cara. ó. Não chega perto não. Ah, maneiro. Muito bom. Valeu? Vai lá no Instagram, a gente tem um post desse livro. E você comenta lá e já tá participando do sorteio. Uma semana depois a gente Mas lança não no deixe Stories. de comprar por causa do sorteio, tá? É. Compre quando você ganhar você o seu, não você ganhar, doa pra alguém. Cara que não ganhou, queria muito, É, pô. vai lá no Instagram do Autismo na Igreja, pede lá no direct. Isso. A gente Isso aí, manda o link. Show de bola. Show. Valeu, muito obrigado. Valeu? Obrigado, pastor. Valeu, junto. galera. Valeu. Valeu, família. Tamo junto. Até a próxima. Que vamos.